Deus tem algo especial para nós nesse tempo. Deus tem algo realmente do trono dele para as nossas vidas, para os nossos corações, para as nossas famílias, para a nossa igreja local. Eu creio que a vida de Deus, ela tem entregado a gente uma unção tão específica e poderosa para esse tempo de recomeço. Nós estamos vivendo um tempo de recomeço, né? Mas não um recomeço baseado no início de todas as coisas. Não porque as coisas que tinha para trás, as coisas que passamos, que nós já vivemos, são coisas que devem ser descartadas. Não! Esse recomeço trata de uma nova etapa, de um novo ciclo que Deus tem para nós. E queridos, Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de recomeço, desde a eternidade. Para Deus, não teve início lá no Gênesis. Para Deus, ele já existia. A Bíblia diz que ele é o alfa, o ômega, e o princípio e o fim. Ele já existia antes de todas as coisas. Mas só que em Gênesis começa a minha história e a sua história. Mas aí, quando começa a minha história e a sua história em Gênesis, nós começamos e entramos na natureza do recomeço, que é a natureza de Deus. A natureza de Deus é uma natureza de recomeço. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 43, no verso 10, lá na parte B, ele diz o seguinte: antes de mim, nenhum se formou, e depois de mim também não haverá nenhum. Então, nosso Deus é soberano. E aí, quando a gente começa a perceber o que a gente faz etapa após etapa de nossas vidas, a gente começa a compreender que a gente participa de uma natureza exuberante de Deus na prática. Quer um exemplo? Quando nós nascemos naturalmente, né? Nascemos. E aí, daqui a pouquinho começamos a andar. Uma nova etapa. Não é um começo de todas as coisas, é um novo ciclo. Começamos a andar. É novidade. É um novo começo. Quando nós fomos, por exemplo, matriculados e os nossos pais nos levou lá no primeiro dia na escola, por exemplo, é um novo começo. Nós não começamos do nada, começamos a partir de um tempo para uma nova etapa. Aí nós temos em muitos exemplos. Quando a pessoa, por exemplo, arruma o primeiro emprego, ela arrumou o primeiro emprego e aquele dia é um dia de muito sem saber o que vai acontecer, muita ansiedade. Mas ali há um recomeço. Quando eu casei, né? Foi um recomeço para mim. Mas não foi um recomeço baseado em nada que eu já não tinha, mas sim uma nova etapa, um novo ciclo, um novo tempo para a minha vida. E assim é nas nossas vidas. Quando eu tive meu filho também, um novo começo. Agora Deus está me levando para uma nova etapa. É um upgrade de Deus na minha vida, né? Nós ministramos há um tempo sobre o next level de Deus, né? Um novo nível de Deus. E isso exatamente estamos com os nossos corações ardendo para viver esse recomeço de Deus, essa nova etapa, esse novo ciclo, não só na nossa vida ministerial, mas também na nossa vida pessoal, profissional, familiar. Deus tem um tempo de recomeço para nós. E quando a gente começa a perceber esse tempo de Deus de recomeço para as nossas vidas, a humanidade, ela começa desde o Gênesis viver isso. Foi assim lá com o Abraão, né? Deus recomeçou, Deus trouxe ali, Deus gerou um Israel espiritual lá em Abraão. Foi assim, um pouco antes em Noé, né? Noé foi despertado, ouviu a voz de Deus, seguiu a direção de Deus e recomeçou. Querido, teve um novo começo na vida dele. Foi assim também com Moisés, né? Agora com Moisés, Deus queria habitar no meio do teu povo. Ele não queria ficar, ele queria habitar no meio do teu povo. E ele constrói aí, quando Moisés constrói ali um tabernáculo, Deus desce como coluna de nuvem no Santo dos Santos. Agora Deus, ele estava vivendo com o teu povo em uma nova etapa. Isso é tão poderoso. Quando a gente começa a ver que lá em Samuel também, Deus teve ali um novo começo. Agora esse começo viria trazendo a linhagem de Jesus. Era o próprio Deus ungindo o Rei dos Reis.
Agora o rei era ungido pelo próprio Deus através da vida de Samuel. E ali começa um tempo, uma preparação para se edificar a linhagem de amor extravagante que veio através de Jesus. Queridos, a graça de Deus, ela está sobreposta sobre as nossas casas nesse tempo. Ela está colocada. Deus está entregando para mim e para você um tempo de recomeço. E essa visão de Deus para nós durante essa pandemia aí do coronavírus tem sido alcançar as pessoas que não têm consistência no amor, consistência na graça, consistência na fé viva de um Deus soberano e poderoso. Nesse tempo, Deus quer recomeçar na minha vida um plano, um projeto, algo sobrenatural dele para a minha realidade. E eu quero te dizer, isso é para trazer vida abundante para o meu e para o teu coração. Existe uma vida, uma dispensação, uma nova dispensação de vida abundante, que aqueles que entram para viver esse evangelho da graça de Deus, mas não só para viver. Eu quero falar para você começar a entender que Deus não tem projeto só para mim viver separadamente. Ele tem projeto para que eu seja canal dele, poderoso, para trazer vida abundante na vida das pessoas também que estão desastradas perto da gente, estão cansadas, oprimidas. Sabe, pessoas que já estão calejadas, não têm esperança, não têm expectativa. Deus também tem um recomeço para essa pessoa. Deus também tem uma nova etapa, um novo ciclo para essa pessoa. E nós somos canais de Deus nesse tempo, para fazer, não só em nossas vidas, mas para tomar essa atitude de ir, de se envolver, de estar. Isso é tão precioso, querido. Olha, quando a gente começa a ver a palavra de Deus e começa a olhar para a situação que está acontecendo, a gente olha a palavra de Deus e olha para a situação que está acontecendo, o que a gente percebe? Muitas pessoas, eles se apressam em demonstrar juízo, repetidas vezes, às vezes enfatizando que agora chegou o tempo do juízo de Deus. Deus agora está castigando a humanidade. E esses dias eu até vi uma postagem de que agora Deus está irado, Deus está chateado, Deus quer matar o homem. Mas deixa eu te dizer algo: a salvação, a cura, a vida, querido, está disponível no tempo da graça para todos os homens. Deixa eu te dizer algo: não estamos debaixo de juízo de Deus. Estamos debaixo da graça, do favor. Não podemos confundir o que o diabo está fazendo com a grandeza do amor eterno do nosso Pai. Você precisa crer nesse tempo que nós devemos usar a pandemia não para condenar o mundo, mas para olhar para Jesus, para receber a graça, para receber o favor, para receber a vida de Deus. E aí a gente começa a distinguir e começa de fato a viver um recomeço em Deus, não tirando os olhos dele, fitando os olhos nele. E isso que faz diferença na nossa vida. Nós não estamos aqui para condenar o mundo, mas para agirmos como sacerdotes, ministrando vida na vida das pessoas, expectativa na vida das pessoas, realidade de Deus na vida das pessoas. Para quê? Para que elas possam encontrar em Jesus um recomeço nesse tempo de graça, nesse tempo de realidades poderosas. E hoje eu quero compartilhar com vocês muito rápido algo tão soberano que está lá no livro de Atos. Eu creio, querido, que a história que a gente vai ler aqui, que é a história de Cornélio, é uma história, é uma visão que Deus deu para Cornélio, que serve hoje como analogia para todos nós, para que o Senhor quer fazer nesses dias de nossas vidas. Nós vivemos de fato um tempo de novo ciclo. Queridos, ciclos foram concluídos, trouxeram coisas tão boas, tão eloquentes, tão poderosas, experiências, mas Deus quer levar a gente para algo novo, algo soberano, mas não novo do zero, novo baseado num recomeço. E aqui a gente começa a perceber que essa fase não é só para a minha vida
pessoal, mas também para a minha vida ministerial, né? Para aquilo que realmente eu tenho de propósito na minha vida. E Deus, quando Ele quer entregar um novo recomeço, uma nova direção, uma nova etapa, Ele sempre produz visão na vida de quem está conduzindo. Sempre produz visão. Nós estamos debaixo de uma visão poderosa. Uma visão que tem levado a gente para um nível de conhecer de Deus profundo. Quando nós lemos aqui, vamos ler aqui Atos capítulo 10, né? Atos capítulo 10, aqui em Atos capítulo 10, a gente percebe que há um novo tempo, um novo começo, uma nova dispensação. E essa mudança dispensacional aqui no capítulo 10 de Atos, ela impacta diretamente a minha vida e a sua vida. Começou lá, teve um recomeço lá em Atos, que aconteceu de forma estrondosa e me alcançou e te alcançou. E a gente vai entender isso aqui de forma tão poderosa. Quando a gente para olhar o Velho Testamento sempre traz a ideia de que o povo de Deus é o povo de Israel, é o povo judeu. Sempre traz esse conhecimento. E isso não é mentira, isso é verdade. O povo judeu, o povo de Israel, é um povo de Deus. Mas só que aqui acontece algo sobrenatural. Porque quando a gente começa a pensar, de fato, de verdade, assim o é. Né? Esse conceito aqui, sim, era verdade, era de fato lá na realidade deles. Porque se você parar para pensar, quem é que foi batizado lá em Pentecoste? Só judeu. Ali começou a vida na igreja, ali começou as perseguições, ali eles se espalharam, mas eles só continuavam pregando para judeu. Se você não é judeu, se você não é povo de Israel, então você não merece salvação, você não merece ser alcançado pelo favor de Deus. Mas só que aqui em Atos, quero ler com você, acontece algo sobrenatural. Atos capítulo 10, quero ler o versículo 1 com você. Olha só, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Só esse primeiro versículo por enquanto, pode até deixar aí para mim. Olha só, então aqui Cornélio era o primeiro gentil a se converter, um italiano. E quando a gente começa a pensar em Cornélio, começa a pensar nesse versículo aqui, ele morava onde? Em Cesareia. Cesareia era uma cidade em homenagem a César. César era um homem de punho firme, de punho consistente, que oprimia o povo de Deus. Então, era nesse ambiente que esse homem Cornélio vivia. Nesse ambiente de opressão, numa cidade que era constituída e significava o quê? Cesareia significava o povo segregado, o povo separado, mas não separado no sentido de ser santo, mas separado no sentido de ser descartado, separado no sentido de vamos evitar aproximação com eles, vamos isolar eles. Isso significava Cesareia. Aí você começa a entender. Então agora Cornélio morava em um local separado, isolado, onde os judeus não queriam se aproximar. Por quê? Porque ele não tinha direito, ele não tinha nenhum tipo de situação que levasse ele a ter o privilégio da graça. Cornélio, queridos, ele vivia numa cidade de opressão. Mas só que, olha só que interessante, o nome Cornélio, na palavra de Deus, o nome Cornélio, ele deriva de uma simbologia, né? E é tão importante a gente entender, a palavra de Deus é algo tão lindo, tão precioso, tudo interligado. Mas o nome Cornélio, ele deriva da palavra que nós conhecemos muito hoje, da palavra corno. Aí a gente começa a pensar, poxa, mas Cornélio, corno, mas só que não um corno, porque corno significava lá dentro da realidade chifre. E aí você já começa a pensar, né? Fala, rapaz, mas já começa a pensar quem era a mulher dele, né? Não é isso.
A palavra de Deus, ela é tão linda, porque às vezes o nosso folclore o brasileiro, né, nossos costumes, a nossa cultura, acaba conduzindo a gente para pensar coisas tão aleatórias. Mas quando a gente volta para a palavra de Deus, a gente percebe que chifre na Bíblia tem um significado de autoridade real. Não tem nada a ver com o que a gente pensa. Chifre na Bíblia tem um significado poderoso de autoridade real, mas uma autoridade real, uma autoridade duradoura, uma autoridade estável, algo consistente. Vamos dar uma olhada para você observar tanto que é poderoso. Na visão de João, olha só o que significa chifre na Bíblia. Na visão de João, lá em Apocalipse capítulo 5, no verso 6, a Bíblia conta que João, depois de... olha só, vamos ler, para você entender. Apocalipse capítulo 5, no verso 6. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Só que aí. Então aqui, a visão de João era uma figuração do Jesus com 7 chifres. Por quê? Era uma visão figurada de que ele tem todo o poder. Por quê? Porque o 7 é o número da perfeição, é o número completo. Então ele traz essa conotação de que ele tem todo o poder. Quando a gente observa isso, essa transmissão da imagem de Jesus tendo todo o poder, é justamente para produzir coisas tão preciosas na minha e na sua vida. No altar lá, quando se promovia os holocaustos, também tinha um chifre em cada canto. Um chifre em cada canto do altar. Para quê? Para dizer que dali, aquele sacrifício estava sendo direcionado para os 4 cantos. E aquilo tinha poder de ir em todas as direções. Quando a gente para pensar também lá no altar de incenso, também lá tinha um chifre em cada canto, para dizer o quê? Que as orações ali que eram realizadas, elas alcançavam todas as pessoas, era para os 4 cantos. Então o chifre na Bíblia, ela tinha essa conotação de autoridade. E quando a Bíblia, ela fala a respeito disso, ela está querendo trazer uma mensagem para mim e para você. Olha, nós precisamos de fato, de verdade, compreender um favor imensurável de Deus nesse tempo. Deus já olha aquela pessoa através de você, que você nem imagina. Deus olhou para mim, porque nós somos gentis, né? Somos gentis brasileiros, né? Aqui começou o quê? A salvação para as nossas vidas. Mas só que começou essa salvação e Deus já me enxergava de uma forma estonteante. Como o nome Cornélio significava uma pessoa que tinha ali uma certa estafe, aos olhos de Deus, eu e você, nós somos somos pessoas importantes, pessoas que realmente têm a consideração do nosso Deus, têm a atenção do nosso Deus. Mas não só eu, aquela pessoa que está lá do lado da sua casa também tem, é aquela pessoa que está lá no teu trabalho também, aquela pessoa que está no seu convívio, no seu oikos, essa pessoa também é muito importante para Deus. E Deus já enxerga ela como um filho, como uma filha, como uma pessoa preciosa, como uma pessoa que não pode perecer. Querido, e isso é tão poderoso. Olha só outra coisa, aí nesse mesmo texto de capítulo 1, no capítulo 10, do versículo 1, ele morava em Cesareia, era um homem chamado Cornélio, e ele era centurião. Então, centurião na Bíblia, quando ela era narrada, sempre trazia a conotação de um homem piedoso, né? Teve vários centuriões na Bíblia, aquele capitão que chegou para Jesus ali, pedindo para Jesus curar o seu servo, né? E ele chegou para Jesus e falou: olha, basta o senhor falar uma palavra que o meu servo será curado. Foi tão lindo porque Jesus disse para ele o seguinte: olha, nem Israel vi tanta fé. É tão poderoso porque então ele tinha mais fé do que Maria. Ele tinha mais fé do que João Batista. Ele tinha mais fé. Se Jesus estava falando, então só para você ter uma noção, uma pessoa que não era judeu,
não era da linhagem ali que merecia, hipoteticamente, receber uma palavra. Essa pessoa, Deus já estava considerando como uma pessoa de muita fé. Queridos, deixa eu te dizer algo. Isso mostra um princípio para nós. Isso mostra um princípio poderoso para nós. Diante desse amor de Deus, diante da vida de Deus, diante dessa dispensação de graça de Deus para a minha e para a sua vida, quanto mais você tiver na mente que você não merece, mais Deus vê você como um homem de grande fé. Mais, papai, eu não mereço. Aquele meu amigo não merece. Quanto mais você ter essa visão de quem não merece, é aquele que a graça vai superabundar sobre a vida dele, mais Deus vai olhar para você e falar assim: esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem, ele tem muita fé. Sabe por quê? Porque ele acredita que mesmo sem merecer, mesmo não tendo condição nenhuma de agregar algo que se veja, Deus tem olhado, Deus tem observado, Deus quer salvar ele, Deus quer resgatar ela. Nós vemos, queridos, nesses dias, que o Espírito de Deus, ele quer quebrar paradigmas, ele quer trazer de volta a vida da salvação para cada casa. Eu não sei como é que é aí na sua casa, se toda a sua casa já é convertida, mas quando Deus olha para a tua casa, Ele olha aquela pessoa mais às vezes complicada que tem aí na sua casa, aquela pessoa mais difícil, fala: não, fulano de tal não tem jeito. Deus olha para ela, e se você olhar para ela com um olhar de o amor de Deus vai alcançar ela, Deus vai olhar para você, e isso vai acontecer na vida dela, porque você é uma pessoa que tem se posicionado em fé. Nós cremos nisso, nós estamos orando por isso, e nós cremos que as pessoas serão resgatadas independente das suas atrocidades. Outra coisa importante, aqui no livro de Atos capítulo 2, vamos lá para o verso 2. Então ele era um centurião. Então o centurião era aquele que liderava ali uma centúria, né? Centúria vem ali derivado de 100. Então ele ali tinha mais ou menos 100 pessoas debaixo da cobertura dele. Ele disse que entendia de autoridade. Olha só o versículo 2 do capítulo 10 de Atos. Piedoso. O centurião, esse homem era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Queridos, quando a gente começa a observar aí, que ele era um homem piedoso, e ele tinha ofertas, ele ofertava a Deus, com as suas orações, ele oferecia a Deus as suas orações, mas também ele oferecia a Deus as suas esmolas, ou as suas ofertas. Então aqui a gente começa a perceber que chega diante de Deus como um cheiro suave as suas orações. Nenhuma delas é dispensada, nenhuma das suas orações eram dispensadas. Vamos ver o versículo 3, para a gente entender algo. Esse homem observou claramente durante uma visão acerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse. Próximo. Cornélio, este fixando os olhos nele, possuindo de grande temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Nada que você faça para Deus, diante de Deus, fica esquecido. Tudo chega para Deus como um incenso, como um cheiro suave. E esse incenso, esse cheiro suave, ele enche como se enche um balde. Querido, no tempo certo vai chover na sua vida, vai chover na sua casa, bênçãos de Deus serão derramadas. Então não cesse de orar. Mas ele é complicado demais, pastor, ele é difícil demais, ele não vai se converter. Continue orando. A sua oração está chegando diante de Deus. As suas orações estão chegando diante de Deus como um memorial. Memorial fala de quê? Fala de que Deus se lembrará. Deus não se esquece.
Deus se lembra das suas orações. Deus sabe o que você precisa. Ele está recebendo o que você está falando diante dele. E isso vai descer para a sua vida como chuva. Ele sobe como incenso e desce como chuva sobre a tua vida. Então não pare de orar. Não pare de orar. A Bíblia fala lá do rei Artaxerxes, né? E é tão interessante, porque uma noite de insônia do rei, ele estava lá e ele pediu para o seu servo começar a ler. Traz para mim aí o livro das crônicas do reino e começa a ler para mim aí. E a Bíblia diz que o servo começa a ler, e aí daqui um pouquinho ele lê ali um conto, uma história, né, de feitos pelo rei. E aí entra na história quem? Mordecai, que tinha salvado o rei de um atentado terrorista, produzindo aqui nossa linguagem. Tinha salvado o rei de um atentado terrorista. Mas aí o rei fala: mas o que foi feito com esse homem? Olha, meu Senhor, nada foi feito com esse homem até aquele dia. Porque aquele dia estava no memorial do rei. E como estava no memorial do rei, Mordecai foi alcançado. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que você faz, todas as suas orações, todas as suas ofertas. Mas eu fui lá e eu entreguei uma semente para aquele propósito na casa do Senhor. Eu fui lá e semeei na vida daquela pessoa. Toda semente, toda oferta, toda oração, ela sobe como incenso de cheiro suave e vai descer como chuva na sua vida. Vai descer como chuva na sua casa. Mas está demorando. Continua orando. Continua levando esse incenso para Deus. Vai descer sobre a sua vida. E isso é tão importante, querido. Aí, depois dessa situação aqui, aí no verso 5, olha só no verso 5. Pedro então, né? Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Agora Pedro é chamado por Cornélio. E a Bíblia diz que isso era uma visão que Deus estava dando para Cornélio. E aqui entra algo tão importante e precioso. Quando Deus traz para a gente uma clareza, porque foi uma visão, né? Olha, vai lá, fala com o Pedro que está lá, dando o endereço certinho do Pedro. Olha só no verso 6, só para você entender. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Era endereço específico, era algo limpo, algo transparente. Deus tem dado algo transparente para nós nesses dias, que você e toda a sua casa servirá ao Senhor. Que você, todos os seus familiares, receberá uma vida de graça, de recomeço nesse tempo, como nunca antes foi pregado na história. É algo novo de Deus para as nossas vidas, mas vai levar em consideração todo o teu histórico, todos os seus amigos, sabe? Para que essas pessoas sejam alcançadas por Deus. E aqui, Pedro então, ele é convidado a prestar. Quando a gente vai ler um pouquinho lá no livro de Atos, Pedro ia convidado a ir até Cornélio. Mas Cornélio era um gentil. Cornélio, ninguém podia estar com ele. Ninguém podia conversar com Cornélio. Por quê? Porque ele era uma pessoa que morava numa cidade que era separada. E aqui a Bíblia conta que lá em Atos capítulo 11, no verso 2 e 3, a Bíblia fala que Pedro então ele é chamado pelos circuncisos ou circuncidados, né? Que eram o povo de Israel ali, os chefes de Israel ali. Eles estavam ali disputando. A Bíblia chega a falar que estavam disputando, né? Quando subiu Pedro a Jerusalém, o que era da circuncisão, ou seja, do povo de Israel, da linhagem que era merecedora, né? Dizendo assim, os arguiram, o disputavam, o enfrentava, o debatia com ele. Pedro, você foi visto entrando na casa lá do Cornélio. Onde você estava com a cabeça, rapaz? Você entrou lá no bar. Eu vi seu carro parado lá na frente do bar. Eu vi, estou de olho em você. Mas quando uma visão de Deus é clara, específica para uma pessoa, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus vai quebrar paradigmas nesse tempo.
Deus vai quebrar paradigmas nesse tempo, para que a visão da graça dele seja alcançante, alcance a vida de quem quer que seja. Deus tem um tempo novo nesse tempo, e é a clareza da visão. E aí, olha só o próximo verso, por gentileza, Pedrão. Aí entraste na casa dos homens incircuncisos e comeste com eles. Você está ficando doido, Pedro, você não podia ter feito isso. Mas sabe o que estava acontecendo? Pedro estava recebendo uma revelação de que a vida de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus também era para aquelas pessoas que não mereciam nada. Eram os excluídos. Sabe aquela pessoa que você conhece que é excluída? Que ninguém gosta de andar com ele? Sabe aquela pessoa que a pessoa, se fulano de tal me vê com ciclano, meu Deus do céu, o que vão pensar de mim? Deixa eu te dizer, Deus está te chamando para uma empreitada nesse tempo. Você é enviado ao povo, às pessoas que ninguém quer ser enviado a elas, para trazer resgate, para trazer vida, para trazer recomeço. Querido, isso é tão poderoso. Como estamos com o nosso coração queimando por causa disso nesses dias? A Bíblia diz lá no versículo 11, capítulo 13 e 14, que Pedro então foi falar, né? Foi falar certinho para eles. Olha, contou que vira ali um anjo em pé, e foi em sua casa, para poder falar para ele. E aí ele traz algo tão interessante, porque a Bíblia diz que aqui Pedro ele já tinha recebido uma revelação clara de Deus, ele tinha tido uma visão. Mas antes de Pedro ter a visão, Cornélio tinha pedido para ele, para serem enviado pessoas a chamar Pedro. Mas quando os homens estavam chegando perto ali da casa de Pedro, Pedro teve uma visão. Deixa eu te dizer uma coisa: o coração das pessoas que você vai ser direcionado a alcançar por parte da mão poderosa de Deus, já vão estar queimando quando você chegar. Ah, você chegou, estava precisando de você. Nossa, que bom que você veio, estava com o coração tão assim, tão assado. É Deus trabalhando no tempo de resgate. A salvação está chegando a todos. É tempo de salvação. É tempo de salvação. E aí, Cornélio então recebe essa visão. Ele recebe essa visão na hora nona, como nós lemos lá em Atos capítulo 10. Ele recebe essa oração na hora nona. Hora nona, tudo conectado na Bíblia de forma tão poderosa. A hora nona é às 15 horas, né? 15 horas. Essa foi exatamente a hora que o Senhor Jesus Cristo exclamou na cruz: está consumado. Deixa eu te dizer uma coisa: a última expressão de Jesus na cruz foi às 15 horas, na mesma hora que Cornélio teve a visão de Deus. Que isso quer dizer? Que até aquele momento Cornélio estava o quê? Estava ali desleixado, orando sozinho, querendo sozinho, desejando ter revelação sozinho. Mas a partir desse momento, esse tempo de isolamento acabou para Cornélio. Esse tempo de se esconder acabou para Cornélio. Esse tempo de não ser alcançável acabou para Cornélio, porque está consumado significa a sua dívida foi paga, as suas penalidades foram canceladas, a pena foi cumprida, e quem cumpriu foi Jesus. Agora você tem direito a viver a graça que está dispensada a você. Isso é tão poderoso, queridos. Tudo na Bíblia é conectado. Aqui começa um novo tempo para Cornélio. A obra da redenção foi consumada para que a obra de expansão, de novos começos, comece na vida de Cornélio, e vai começar na vida da pessoa que está do seu lado aí, da sua casa, da sua família. Há uma obra de começos de Deus de forma tão soberana para trazer vida. Será que isso seria possível, querido? Isso não seria possível se Pedro não tivesse seguido a direção de Deus, não tivesse enfrentado os seus preconceitos, enfrentado tudo aquilo que ele estava envolvido ali com o povo judeu. Então nós precisamos abrir os nossos olhos para esse novo tempo. O texto mostra aqui que Deus alcançou os gentios pela primeira vez por meio de Pedro. Numa época onde os crentes judeus sentiam-se que só eles eram dignos de salvação, Deus pega aqui e joga um recomeço épico para alcançar eu e você. Nós somos gentis brasileiros. Aqui começa a história de alcance de Deus para mim e para a tua vida. Isso é tão poderoso, né? O coração de Deus está pulsando.
João 3,16, né? Pulsa o João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não vai ter ninguém perecendo aí em volta de você. Não vai ter ninguém perecendo. Se você conhece alguém que está perecendo, você vai ter palavra de vida, palavra de poder, palavra de graça de Deus. Porque é chegado salvação, é chegado o tempo de graça de Deus. Ah, queridos. E aí Deus deixa uma ordem tão preciosa, né? Lá em Mateus 28. Ide por todo mundo. Né? Em Marcos capítulo 15, 16, verso 15 também. Ide por todo mundo fazer discipular. E aqui em Marcos capítulo 15, verso 15, capítulo 16, verso 15, né? Ide por todo mundo, pregue o evangelho, anuncie as boas novas. Seu campo está maduro, colhe os frutos. Quando Pedro descreve essa visão, isso é tão precioso, porque ele finaliza lá no Atos capítulo 11, no verso 13 e 14. Olha só. Atos capítulo 11, no verso 13 e 14. E ele nos contou como vira o anjo de pé. Pedro falando o que ele tinha ouvido, né, de Cornélio. E ele nos contou como vira o anjo de pé, em pé na sua casa. Ele dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro. Verso 14. O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Olha que interessante. Aqui a Bíblia está falando que Pedro diriam palavras. Deus está nos chamando para não só pensar, para não só imaginar, não só ser um bom testemunho, mas também para dizer palavras. Palavra de salvação, palavra que a casa dessa pessoa será salva, palavra de restauração total. Deixa eu te dizer, você e toda a sua casa será salvo. Por quê? Porque o Deus que alcançou os gentios através de Pedro, Ele alcançou a mim, alcançou a você, alcançou através de mim, através de você. Isso é tão poderoso. Então Cornélio enviou homens a Jope, né, a encontrar Pedro. Observe que Jope ele tem um significado, né? Jope, ela significa uma cidade formosa, uma cidade linda, né? Eu creio que nós vivemos hoje no Jope de Deus, amém? Nós vivemos hoje no Jope de Deus. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós vivemos hoje no Jope de Deus. Mas só que existe aqui do nosso lado uma grande quantidade de pessoas que está vivendo num lugar de devastação, que está acreditando em tudo que ouve. E aqui, queridos, entra eu e você, porque Jope era um lugar de delícias, mas só que esse local de delícias estava em Pedro, porque Pedro participava do tempo onde a salvação era consistente na vida dele. E agora Deus pede para Pedro levar aquele lugar para as outras pessoas, aqui figuradamente, aquela vida que tinha na vida dele. Um lugar cheio de delícias, um lugar de recomeço, onde as pessoas iriam poder experimentar, né? E às vezes a gente pergunta: poxa, pastor, mas aí falando em lugar de delícia, minha vida não é uma delícia assim não, tem dia mau. A Bíblia diz, né? Você revestir da armadura, porque você vai ter que resistir dia mau. Mas quando a Bíblia fala sobre dia mau, ela fala sobre dia mau. Ela não fala sobre dias maus. Fala sobre o dia mau. O dia é um dia, é pequeno, é curto. O dia mau na sua vida é curto, entenda. O dia mau na sua vida é pequeno, é curto. Sabe por quê? Porque você foi chamado para viver em um lugar de delícias, um lugar de vida, em um lugar de abundância. Olha só o que vive, o que está escrito aqui em Jó capítulo 36, no verso 11. Olha só: se ouvirem e servirem, acabarão seus dias em felicidade e seus anos em delícias. Deus tem algo soberano para nós. Salmos capítulo 23, no verso 2, olha que a palavra de Deus diz: certamente que a bondade e que a misericórdia te seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não é um dia, é vários dias. Então vale a pena enganjar, deixar o coração aquecido por esse tempo de salvação para todas as pessoas.
entenda, o tempo é de salvação para todas as pessoas, mas não é só para mim viver isolado e alcançar essa salvação para mim, não, é para alcançar pessoas, para viver também, para experimentar também esse tempo de salvação e para que essa pessoa possa viver longos dias. Uma coisa interessante aqui na visão de Pedro, em Atos capítulo 10, no verso 9, olha só o que a palavra diz. No dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já Pedro da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, ao final da hora sexta, a fim de orar. Hora sexta, na Bíblia, né, tudo interligado, tem lá, hora sexta significa ali pelo volta do meio-dia. Esse horário é o dia que o sol mais está quente, né, o negócio está pegando fogo, né, meio-dia. Mas também foi a hora, se a gente fazer uma analogia, também foi a hora que o sol brilha mais. Essa hora é a hora que o sol brilha mais. E foi nessa mesma hora que Saulo, quando ele perseguia ali os cristãos, o Senhor chegou para diante dele como um grande brilho, e foi tão grande que o cegou. E olha só o enredo dessa história. Aqui, Saulo, ele ficou cego, né? Ele ficou cego e só recuperou a visão quando ele viu Ananias. E o que significa o nome Ananias? Significa graça de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, o sol está brilhando para todas as pessoas. Deixa eu te dizer outra coisa, os céus estão abertos. Entenda isso. Os céus estão abertos na minha vida e na sua vida. Nessa história, Pedro, ele tem a visão, uma visão, né? Não só uma visão ali com os animais. Vamos ver aqui para você entender. Capítulo 10, versículo 10 também. Olha só. Estando ele com fome, quis comer. Mas quando lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Próximo. Então viu os céus abertos e descendo um objeto como se fosse uma grande lençol, e qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Verso 12. Contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e as aves do céu. Próximo. E ouviu-se uma voz que dizia a ele: levanta-se, Pedro, mata e come. Próximo verso. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Deixa eu te dizer, aqui Pedro ele chega e teve uma visão e viu a primeira coisa que ele viu foi os céus abertos. Deixa eu te dizer uma coisa, pode estar tudo fechado aí nesses dias, mas os céus estão abertos sobre a tua casa. Os céus estão abertos sobre a tua vida, entenda isso. Entenda isso, pode fechar para todo mundo, para todos os estados brasileiros, mas o céu continua aberto na sua história. Para a sua família tem céus abertos, para as pessoas, para os seus amigos tem céu aberto. Receba essa palavra de forma tão poderosa. Por quê? Porque o sol está brilhando para você. O sol vai brilhar. Olha com os olhos espirituais, tem sol brilhando na tua vida aí. Tem sol brilhando na tua vida aí. Houve um tempo que o céu era de bronze, mas os céus estão abertos, Mas Pedro diz: de maneira nenhuma, Senhor, de maneira nenhuma eu vou comer isso aí. Não vou comer isso. Por quê? Porque segundo a lei habitat, né, judaica ali, isso era inconveniente para um homem, para um judeu. Mas ali Deus estava falando para Pedro: ei Pedro, estou te dando uma prévia de quem você vai alcançar. Agorinha, Pedro, vai chegar uma pessoa aí na sua casa que você não vai querer receber se você não tiver uma visão espiritual a respeito do assunto. Então esses animais aí significam pessoas, Pedro. Pessoas que virão até você. Querido, Deus tem nos dado uma visão. E essa visão é para que você não considere imundo tudo aquilo que o Senhor já purificou na cruz do Calvário. Não tem barreiras, não tem pessoas que não tem, porque ela já foi purificada na cruz do Calvário, e Deus é o Senhor da salvação para elas também. E aqui é algo interessante. Isso aconteceu por 3 vezes, né? Por 3 vezes na palavra de Deus.
E aí tem vários significados. Número 3, eu não queria explanar especificamente a respeito disso, mas o Senhor Jesus Cristo orou 3 vezes no Getsemane. Paulo orou 3 vezes para que o espinho da carne fosse removido. Pedro negou Jesus 3 vezes, e Jesus restaurou o ministério de Pedro com 3 perguntas. O número 3, ele é repetido, mas ele tem uma simbologia que ele também significa o número completo. Número completo. Deus, a visão para Pedro foi, o anjo falou com Pedro 3 vezes, para que Pedro entendesse e completasse no coração dele o desejo de participar desse tempo de recomeço. Era um tempo de recomeço, e Deus estava chamando Pedro: eu tenho que falar com você, você precisa entender a mensagem do recomeço. Deixa eu te dizer uma coisa: quem experimenta a mensagem do recomeço vive dias de delícia, como a gente leu aqui. Então Deus está te convidando para esse tempo. Queria pedir para o pessoal subindo aqui. Deus está te convidando para esse tempo. Deus está te convidando para esse tempo. Ele poderia estar também gentilmente relacionado a Pedro, né? Falando para Pedro: Pedro, se não seja rebelde. Falou uma vez, falou 2 vezes, falou 3 vezes. Mas só que essa visão para Pedro também era uma visão de que Deus queria alcançar o impuro, queria alcançar o que não era merecível. Queria alcançar Cornélio, um gentil. Mas aquele gentil tinha um coração que desejava a Deus. Quantas pessoas estão sendo geradas nela fome e sede por Deus? E Deus quer quebrar os nossos tabus. Mas ele é um homossexual, ele é qualquer outro tipo de pessoa, é filho, é amado, é querido, e cabe a nós evangelizá-los, levar o Jesus de recomeço para eles também, sem preconceito, sem nenhum tipo de situação. Pedro, ele ficava lutando contra as legislações que vivia, né? Um conjunto de regras judaicas. Deus quer que você quebre as regras quando Ele te der uma visão, para que você alcance essas pessoas. O Evangelho é para todos, sem nenhuma distinção. Cristo morreu por todos os pecadores. Você não pode ser salvo se não for um pecador. Somente pecadores se qualificam para receber o Salvador. Somente os perdidos são encontrados para poder receber aquele que o achou. Somente os doentes podem se qualificar para receber a cura. Então essa pessoa está qualificada para receber a cura. Nesse tempo de recomeço, Deus ama e quer alcançar a todas as pessoas. Todas as pessoas. Aí em Atos capítulo 10, no verso 17, a Bíblia conta que enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que um homem enviado da parte de Deus, da parte de Cornélio, tendo perguntado à casa de Simão, junto à porta. Chegou lá o homem, chegou lá aquela pessoa que tinha sido instrumento de Deus para que Pedro participasse desse tempo de recomeço. Cada pessoa que chegar até você é para que você tenha experiência com um novo tempo de recomeço. E você vai ter experiências, isso vai alegrar teu coração. Experiências que vão levar você para um outro nível. Então deseje viver esse tipo de experiência. 2 Coríntios capítulo 5, no verso 20, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como Deus por nós se deu como resgate. Rogamo-nos, pois, que da parte de Cristo vos reconcilieis com Deus. Somos reconciliadores da graça. Nós pegamos as pessoas que estão afastadas de Deus. Nosso papel é conectá-las a Cristo. Conectá-las a Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, num terreno igual, Ele promoveu um terreno igual para todas as pessoas. Todas as pessoas. Mateus capítulo 9, verso 36, a Bíblia diz que Deus olhou para o povo e sentiu uma grande compaixão delas, porque elas andavam o quê? Cansadas, desgarradas, como ovelha que não tinha pastor. Deixa eu te dizer, encontre a sua realização, o seu prazer, a sua satisfação interior, e de forma incondicional nesse novo tempo de recomeço. Seja intencional.
E lá você vai encontrar as realizações do propósito que Deus te chamou para poder vivê-lo nesse tempo. Lembra de você, como Deus tem sido misericordioso, como Deus tem te guardado, Deus tem te protegido. Deus tem recomeço através de você. Ele não tem só um recomeço para você. Ele não quer que você participe de um tempo de recomeço, quer viver nessa graça de forma tão estonteante. Mas Ele tem um tempo de recomeço através de você, através da sua vida, através do seu conhecimento, através de você. Atos capítulo 10, no verso 19 e 20, a Bíblia diz que enquanto Pedro meditava acerca da visão, compartilhava acerca da visão, olha só o que aconteceu. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhes o Espírito: então há 2 homens te procurando. 2 homens estão aí te procurando. Levanta-te, verso 20, levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu te enviei. A visão é clara, é objetiva. Nós somos enviados de Deus. Você é enviado de Deus. Tudo que você falar, quando você abrir a tua boca, as palavras virão até você, porque você não vai em teu nome, você vai no nome daquele que te enviou. O prazer está em você ser um instrumento poderoso desse tempo de vida para a vida das pessoas. Experimentar coisas sem precedente entre nós. Essa missão, essa vida abundante que Deus tem para a tua vida. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Lá no verso 43 do capítulo 10, a Bíblia diz que Cornélio, ele reuniu os seus parentes, os seus amigos, reuniu as pessoas ali. Olha só o que aconteceu aí, Atos capítulo 10, no verso 43 e 44. De todos os profetas que dão testemunho de que por meio deles o seu nome e todo aquele que crê recebe a remissão dos pecados. Verso 44. Ainda Pedro falava. Estavam os amigos de Pedro reunidos, os amigos de Cornélio reunidos. A casa estava uma célula poderosa ali. Ainda Pedro falava estas coisas, enquanto caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Deixa eu te dizer uma coisa. Lá em Pentecostes, quando os judeus estavam lá, estavam orando e veio o Pentecoste. Aqui com os gentios, o que aconteceu? Pedro estava falando a palavra de Deus, falando sobre perdão por meio de Jesus Cristo, falando que o Espírito Santo transforma todas as coisas, transforma todas as pessoas. É o Espírito Santo que vai fazer na tua vida, meu querido. É o Espírito Santo que vai transformar a tua realidade. Quando Pedro estava falando isso, o Espírito Santo veio sobre ele. A salvação nunca tinha acontecido dessa forma antes, nenhuma vez. Mas agora, o Espírito Santo vem através da palavra. Quando o povo de Judeu foi salvo pela primeira vez, Pedro falou sobre o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo antes de recebê-lo. Mas agora, na segunda vez, Deus estava movendo de uma nova maneira, de uma nova forma. Agora um grupo de pessoas, eles foram batizados através da palavra. Deus vai levar pessoas a serem totalmente impactadas pelo teu Espírito, através das tuas palavras. As tuas palavras é o que está na tua boca, é o que está na tua boca. Vai sair, e aquelas pessoas serão impactadas. Palavras simples, mas cheias de vida, movida pelo Espírito Santo. E Deus tem esse tempo de recomeço para a tua vida. Deus quer usar você nesse tempo. Quebra os paradigmas da sua vida. Participe com a gente. Eu vou participar. Muitas pessoas aqui já estão participando disso. Então venha com a gente participar de um tempo de recomeço em você e através de você. Ei, pandemia não pode parar você. Pode parar tudo, mas não pode parar você. Pode fechar tudo, mas não pode fechar o teu coração. Não pode fechar a tua mente. Não pode atrofiar o que Deus colocou dentro do teu coração para ser vivida nesse tempo. Então faça hoje
Faça hoje algo que Deus queimou. Faça hoje. Manda uma mensagem, manda uma oração, liga para a pessoa. Seja um instrumento de Deus hoje. Você foi chamado para ser. Nós vamos ministrar uma canção agora. E você fecha os teus olhos aí na tua casa. Deixa o Espírito de Deus ministrar teu coração. Querido, deixa eu te falar algo aqui. O que nós estamos vivendo aqui não é um interesse pessoal, é um interesse do Rei dos Reis. Aquele que preparou um lugar para a nossa eternidade está nos chamando para fazer uma missão poderosa, para se envolver num projeto poderoso e estonteante, para sermos participantes de algo eterno. Na prática, eu quero te convidar. Coloca a mão no teu coração, na tua mente. Vamos cantar essa canção profética. Enquanto estivermos cantando aqui, eu creio, Deus vai tocar no teu coração para viver com a gente esse novo tempo. Esse novo tempo que Deus quer alcançar todos. Deus quer alcançar todos. Deus quer alcançar a tua casa, a tua família. Entenda, Deus quer alcançar. Já orei muito por essa pessoa, Isaac. Continua orando. Deus vai alcançar ela. Deus vai alcançar ela. Deus vai alcançar ela. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então estamos aqui, papai. Usa-me, Senhor. Estamos aqui. Usa-me. Esse coração aí. Que brilha a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Deus quer contemplar o teu coração agora. Sonda-me, Senhor. Deus está te sondando. Me conheces. Perceba o clamor. Quebranta o meu Perceba o clamor do coração de Deus. Transforma-me conforme a tua palavra. Filho, eu quero que você participe desse momento. Enche-me até que em mim se ache só ti. Então, Diga pra Ele. usa-me, Senhor. Senhor. Eu não medirei esforço. Usa-me Como farol que brilha a noite, Eu vou ser como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Enquanto Deus vai te usando, Deus vai te levando para outro nível. Sonda-me, Ele vai te entregando coração estonteante, quebranta-me, lugar de delícias, transforma-me, bênçãos sem medidas. enche-me. Ele vai te levando a lugares que você nunca imaginou que iria, porque você está no maior projeto de todos os projetos. É o projeto eterno. Oh, Ele vai nos transformando. Ele vai nos enchendo. Oh, porque isso é tão real. Quebranta-me, transforma-me e enche-me
pessoa. Eu oro, Deus, por esses dias. Eu declaro sobre a vida dela uma unção diferenciada. Deus, que o cuidado do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre essa família, sobre a vida, ó Deus, dessa pessoa nesses dias. Deus, se temores têm alcançado o coração dessa pessoa, eu digo, eu declaro agora no nome de Jesus, que seja destruído todos os temores que seja descartado agora pelo poder do sangue. Eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção, o favor, o lugar de delícias que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana cheia da vida